Seja muito bem-vindo ao canal Momentos de Paz e Fé. Santo Antônio, o santo dos milagres que revolucionou o cristianismo. Era uma vez, em 1195, no coração de Lisboa, Portugal, um menino chamado Fernando de Bulhões, que nasceu para se tornar uma das figuras mais extraordinárias da história da Igreja. De família nobre e rica, Fernando tinha tudo para seguir uma vida de privilégios, mas seu coração ardia por algo maior. Aos 15 anos, contra todos os desejos de sua família, que sonhava vê-lo como cavaleiro ou político, ele entrou no mosteiro de São Vicente de Fora, onde começou uma jornada que mudaria para sempre o cristianismo. Mas a verdadeira revolução começou em Coimbra, onde Fernando se transferiu para o prestigioso mosteiro de Santa Cruz. Durante 8 anos intensos, ele mergulhou no estudo das Sagradas Escrituras, tornando-se um dos maiores especialistas em Bíblia de sua época. Domingos após domingos, ele se sentava nas salas de aula medievais, absorvendo conhecimento como uma esponja, sem imaginar que Deus o preparava para uma missão ainda maior. O ponto de virada aconteceu em 1220, quando testemunhou algo que lhe arrancou lágrimas e mudou seu destino para sempre. As relíquias dos primeiros mártires franciscanos, brutalmente assassinados no Marrocos. Naquele momento, algo explodiu em seu peito. Ele não queria mais ser apenas um estudioso, queria dar sua vida por Cristo. Foi quando tomou a decisão mais radical: trocar a segurança dos agostinianos pelo radicalismo dos franciscanos, adotando o nome de Antônio. Sua primeira missão foi um fracasso aparente. Partiu para o Marrocos para pregar e buscar o martírio, mas uma doença grave o derrubou. Enfraquecido e frustrado, embarcou no navio de volta, apenas para ser surpreendido por uma tempestade que o jogou na Sicília. O que parecia o fim era apenas o começo. Foi lá que conheceu pessoalmente São Francisco de Assis, que imediatamente reconheceu algo especial naquele jovem frade doente. O grande segredo de Antônio foi revelado por acaso. Durante uma ordenação sacerdotal em Forli, ninguém estava preparado para pregar. O superior, desesperado, ordenou: "Antônio, você prega." O que aconteceu depois foi algo sobrenatural. Quando abriu a boca, as palavras saíram com um poder e uma unção que deixaram todos maravilhados. Era como se os céus se abrissem. Naquele momento, nascia o maior pregador de sua geração. Os milagres começaram a fluir como um rio. Em Rimini, quando os hereges se recusaram a ouvi-lo, ele se virou para o mar e começou a pregar, e os peixes emergiram em multidão, organizando-se em fileiras perfeitas para ouvir sua voz. Em outra ocasião, um benfeitor que espiava pela fechadura o viu segurando nos braços o menino Jesus, radiante de luz. Uma mula faminta preferiu ajoelhar-se diante da Eucaristia a comer a cevada fresca. Um homem que havia cortado o próprio pé em um acesso de raiva teve um membro milagrosamente restaurado. Mas Antônio não era apenas um taumaturgo, era um gênio intelectual. São Francisco pessoalmente o nomeou como o primeiro professor de teologia da ordem, escrevendo a famosa carta que dizia: "Ao meu bispo, Antônio." Ele lecionou nas maiores universidades da Europa: Bolonha, Toulouse, Montpellier, sempre combinando profundidade teológica com simplicidade franciscana. Os seus últimos anos em Pádua foram marcados por uma explosão de graças. Durante uma quaresma memorável em 1231, multidões se aglomeravam para ouvi-lo. Homens endividados eram libertados, inimigos de décadas se reconciliavam, prostitutas se convertiam, doentes eram curados. A cidade inteira se transformou. O final foi tão extraordinário quanto sua vida. Com apenas 36 anos, exausto por suas penitências e trabalhos, ele pressentiu a morte próxima. Pediu para ser levado de volta a Pádua, mas mal conseguiu chegar aos arredores da cidade. Suas últimas palavras foram: "Estou vendo meu Senhor."
morreu no dia 13 de junho de 1231, e as crianças de Pádua saíram correndo pelas ruas gritando: "Morreu o santo! Morreu o santo!" O que aconteceu depois foi histórico. Canonizado em menos de um ano, o processo mais rápido da história da Igreja, por Papa Gregório IX, que o chamou de Arca do Testamento. Em 1946, Pio XII o proclamou doutor da Igreja com o título de Doutor Evangélico. Sua língua, milagrosamente preservada e incorrupta, é testemunha silenciosa daquele que foi a voz mais poderosa do seu tempo. Hoje, sua basílica em Pádua recebe milhões de peregrinos, e ele continua sendo um dos santos mais amados e invocados do mundo, o Santo dos Milagres, o encontrador das coisas perdidas, o amigo dos pobres, o doutor das almas. Que a vida extraordinária de Santo Antônio nos lembre que os maiores milagres ainda acontecem quando unimos conhecimento divino com um coração humilde, porque para Deus, impossível é palavra que não existe. Que a paz esteja com você.